Amém. Muito bem. Mateus capítulo 21, versículo 28. Parábola dos dois filhos. O Senhor Jesus diz assim: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondeu ele e disse: eu vou, Senhor. Mas o quê? Não foi. Então o Senhor Jesus faz a seguinte pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? É uma pergunta simples com uma resposta óbvia. Mas você vai entender por que Jesus está perguntando isso. Quando a Bíblia nos mostra Deus, ou o Senhor Jesus, ou os apóstolos fazendo pergunta, é para nós o quê? Pensarmos. Essas perguntas, que no português se chama pergunta retórica, né? Aquela pergunta onde você não quer uma resposta, você quer apenas que a pessoa pense. Serve para nós refletirmos. Porque nós nos consideramos filhos de Deus. Mas aqui o Senhor Jesus mostra 2 tipos de pessoas. Aquelas que dizem que vão fazer a vontade do Pai, chega na hora, não faz. E aqueles que dizem sempre: não vou, não quero mudar, não quero me entregar, não quero me converter, mas chega uma hora e que faz. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Ou eu perguntaria hoje: qual dos 2 será salvo? Qual dos 2 será batizado com o Espírito Santo? Qual dos 2 terá a sua vida transformada? O que está na igreja dizendo que sempre que vai mudar e nunca muda? Ou aqueles que até agora ainda não se converteram, quando convidam para ver a igreja não querem vir, mas quando vierem, vão vir e se entregar de uma vez por todas? Aí, diante dessa pergunta, Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então os religiosos responderam: o primeiro. É claro que eles iam dizer o primeiro. Então disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Olha só, que chapada. É, não é? Abaixa aí, por favor, o meu microfone, por gentileza. Jesus vira para os religiosos, para os fariseus. Você que assistiu a novela Jesus deve lembrar aqueles homens vestidos com trajes, que citavam palavras do Antigo Testamento, que apontavam o dedo para os pecadores, chamando a atenção deles pelos seus pecados. Jesus vira para aqueles homens religiosos e diz que aqueles pecadores vão entrar no reino dos céus antes deles, porque eles são aquelas pessoas que falam e nunca fazem, enquanto os pecadores a qualquer momento podem se converter e fazer. Então, sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que se eu, você, nós, que frequentamos a igreja, se nós apenas ouvimos a palavra, apenas falamos a palavra, mas não praticamos, nós em nada somos diferentes dos fariseus daqueles dias. Se eu ouço a palavra, conheço a palavra, até falo a palavra, mas não pratico, então eu me torno um religioso, eu me torno um fariseu, igualzinho àqueles dos dias de Jesus. E você veja, foram pouquíssimos os fariseus como Nicodemos, ou os religiosos como José de Arimateia que se converteram, foram pouquíssimos. Nos dias de Jesus, ele salvou ladrões, salvou prostitutas, salvou pecadores, mas pouquíssimos religiosos se converteram. Porque os religiosos conheciam muito as Escrituras, mas não estavam dispostos a praticá-los. Enquanto que os pecadores nada conheciam, mas quando conheceram,
se entregaram àquela palavra. Então, diante disso, o que é que nós temos que fazer? Avaliar se o que eu tenho, as minhas atitudes, se o meu comportamento condiz com o que eu falo, com o que eu prego, com o que eu vivo, com o que eu digo. Porque você sabe que as palavras falam mais, aliás, as atitudes falam mais do que as palavras. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas a atitude dela fala outra. Eu até dei um exemplo aqui de manhã. Você conhece aquela pessoa que vive dizendo que quer emagrecer, mas toda hora que você olha para ela, ela está comendo alguma coisa? Então ela vive dizendo, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer, eu vou emagrecer, mas toda hora é um pastel de nata, toda hora é um pão de Deus, toda hora é um doce daqui, doce dali. Então ela diz que quer emagrecer, mas as atitudes dela não é a atitude de alguém que quer emagrecer. A mesma coisa, por exemplo, existem casais que reclamam, que a gente briga muito, a gente quer ter paz dentro de casa. A pessoa diz que quer ter paz, mas por qualquer coisinha discute, por qualquer coisinha briga. Essa pessoa quer paz dentro de casa? Ela não quer paz. Então, agora, trazendo isso para a vida espiritual, muitas pessoas dizem que querem nascer de novo, mas as atitudes dela são atitudes de quem ainda quer viver a velha criatura. Muitos dizem, eu quero tanto o Espírito Santo, mas o comportamento, as atitudes, são atitudes de pessoa que não quer nada com o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, eu quero me converter de verdade, eu quero me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas os lugares que frequentam, as amizades com quem ela convive, o comportamento dela não tem nada a ver com aquilo que ela diz que quer. Então ela diz que quer uma coisa, mas as suas atitudes falam o contrário. E com Deus isso não funciona. Com Deus não são as nossas palavras, são as nossas atitudes. Lá no livro de Gênesis, quando fala da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou os anjos para anunciar que a cidade seria destruída por causa da prostituição, da promiscuidade que eles viviam, algumas pessoas começaram a clamar a Deus para que Deus tivesse misericórdia deles. E então, o que aconteceu? Deus disse para Abraão, ele disse assim, lê ali comigo no ecrã para você ver comigo. Disse mais o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Leia comigo em voz alta. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Olha só que interessante. Abraão estava intercedendo porque o sobrinho dele estava lá em Sodoma e Gomorra. E aí Deus falou assim, Abraão, você está me pedindo, você está clamando aqui para eu ter misericórdia, alguns também estão, mas eu vou lá e vou ver se o que eles estão praticando está de acordo com a misericórdia, a compaixão que eles dizem que querem que eu tenha. E todos nós sabemos qual foi o fim de Sodoma e Gomorra. Qual foi? A destruição. Significa que Deus desceu e viu que eles estavam pedindo por misericórdia, mas as suas atitudes não eram atitudes de alguém que queria perdão, que queria misericórdia. Então é por isso que às vezes o Espírito Santo não vem sobre a pessoa, é por isso que às vezes as pessoas clamam para ser abençoadas, não são abençoadas, estão na igreja há anos, não são transformadas, não é porque não teve tempo ainda. Algumas pessoas que dizem assim, eu estou num processo, Deus está... mas esse processo já dura 10 anos, 15 anos, 5 anos, e até hoje ela continua a mesma pessoa. O problema não está no tempo, na falta de conhecimento, mas às vezes nas atitudes. É por isso que aí no livro de Tiago, a palavra de Deus diz no versículo 21, sobre sermos cumpridores da palavra. Veja aí o título diz, cumpridores da palavra. Versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia,
recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Esta palavra que você está ouvindo pode salvar a sua alma. E junto com a salvação da sua alma, salvar o seu casamento, salvar a sua família, salvar a sua vida. Mas essa palavra ela só pode salvar a sua alma e todo mais se ela for enxertada. Você sabe o que é enxerto? Por exemplo, na lavoura, na agricultura, às vezes eles põem lá um galinho, né, saudável numa árvore e junto com ela para ela ser enxertada. Só que às vezes o agricultor faz isso, mas a planta rejeita. É como um transplante, né, no nosso caso, né? No caso do ser humano, seria um transplante. Então é colocado um órgão novo, é colocado um órgão saudável, mas o corpo doente rejeita aquele órgão saudável. Então, não é que o órgão saudável não funcionou, o corpo que o quê? Rejeitou. Então não é que a palavra não salva, não funciona, mas o ouvinte rejeitou. E por que rejeitou? Porque, às vezes, como está escrito aqui, recebei com mansidão. Em algumas traduções pode-se dizer, recebei com humildade. Às vezes não há essa humildade da pessoa dizer assim, o que é que Deus quer falar comigo? Não é o pastor. Eu não estou lendo aqui o meu livro, o livro do Bispo Macedo. Eu estou lendo a palavra de Deus. Alguém tem que ler. Alguém tem que estar aqui à frente para ler. Como você também lê quando está sozinho. E quando você lê com essa humildade, ou quando você ouve com essa humildade, então a palavra vem e é enxertada no seu interior. E pode salvar. A começar pela sua alma. Amém? E ele continua. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Quando a pessoa ouve e não pratica, ela está enganando quem? Eu já vi muita coisa na igreja, nos lugares por onde eu já passei. Eu já vi muitos maridos que fumavam escondido da esposa para a esposa não ver, porque eles estavam na igreja. Já vi coisas que você pode imaginar. Pessoas que procuravam enganar os outros. Enganar o familiar, enganar o pastor, enganar quem quer que seja. Mas quando a pessoa faz isso, o maior enganado é ela mesma. E honestamente, não existe coisa pior do que você se auto-enganar. Quem já foi enganado aqui alguma vez? Tem gente que diz assim, eu levanto até os pés, né? Olha, se tem alguém que já foi enganado, fui eu. Eu sou um deles. Olha, como a gente se engana, né? Mas sabe o que é pior do que ser enganado pelos outros? É você enganar a si mesmo. Porque enganar os outros, ser enganado pelos outros ainda tem desculpa, né? Que a gente tem bons olhos, a gente acredita. Agora enganar nós mesmos faz sentido? Então por que eu vou enganar? Eu não posso enganar Deus porque Ele me conhece. Eu não preciso enganar os outros porque não são os outros que vão me salvar. Eu vou enganar a mim mesmo? Não. Se é para ouvir esta palavra, então que eu seja um ouvinte praticante, cumpridor da palavra, e não apenas um ouvinte religioso. Aí ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece como era. O Espírito Santo faz uma comparação aqui, da palavra de Deus como um espelho. O que é que o espelho faz? Quando você acorda, quando você vai diante do espelho, seja qual for a hora do dia, e você olha no espelho, você vai fazer o que lá? Vai se ver, não é isso? Você quer ver o seu aspecto, não é isso? Sim ou não? O espelho é a pessoa mais sincera que você vai conhecer, porque ele não vai esconder nada. Se tem alguma coisa fora do lugar,
Não adianta. Se você olhar para o espelho vai mostrar como você está. Assim é a palavra de Deus. Quando a gente ouve, ou quando a gente lê a palavra, ela mostra o nosso estado espiritual. Às vezes você pensa que confia muito em Deus, aí você lê o livro de Jó e diz assim, eu que pensava que confiava em Deus. Isso aqui é que é confiar em Deus. Você que serve a Deus, pensa que de repente já ganhou muitas almas, aí você abre o livro de Atos, você fica até com vergonha, porque aquilo é que é ganhar almas. Então ele revela o nosso estado. Só que quem ouve e não pratica, o apóstolo Tiago está comparando uma pessoa que vai lá, vê que o cabelo, vai no espelho, vê que o cabelo está todo bagunçado, e sai com o cabelo bagunçado. De que adiantou ir lá no espelho? A pessoa vai lá no espelho, vê que a maquiagem está borrada, ela olha, vê que a maquiagem está borrada e continua, vai embora com a maquiagem do mesmo jeito. Adiantou ir ao espelho? Para que serviu o espelho? É o que acontece quando a pessoa lê a palavra, ouve a palavra e não pratica. Deus mostra o que é preciso mudar e a pessoa não muda. Deus mostra o que a pessoa tem que fazer e a pessoa não faz. Não funciona. Você pode, por exemplo, ir no melhor especialista, você está com um problema de saúde, e alguém diz assim, olha, eu conheço um médico, esse médico é espetacular, ele me ajudou, vai lá que ele vai te ajudar. Aí o médico chega e diz para você, olha, você vai tomar esse remédio aqui de tal em tal hora. E aí você vai lá, leva o remédio, leva a receita, e você diz, tomar esse remédio que nada, eu vou ficar boa sem o medicamento. Adiantou você ir no médico? Imagine aquela cozinheira, a senhora que é cozinheira, viu na internet aquele bolo bonito, daquele tamanho assim. Aí você diz, vou fazer um bolo desse. Você pega a receita e está lá, na receita, tantas farinhas de trigo, 4 ovos, não? 4 ovos, eu cozinho há tantos anos, 4 ovos que nada, eu vou botar um ovo só. Aí o bolo na internet estava assim, aí o seu ficou assim, ó, parecendo uma tábua. O problema foi a receita? Não. A receita estava certa, mas você leu a receita e fez o que queria. Não tem como o seu bolo ficar igual ao da receita se você fez o que queria. Não adianta você que está aqui na igreja reclamar do resultado da sua vida, se você está dentro da igreja e só faz o que você quer. Não adianta você reclamar que Deus não batizou você com o Espírito Santo, que Deus não te transformou, que sua vida não muda, que Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, se quando você abre a palavra, você ouve e não pratica. Não adianta reclamar. A palavra de Deus vai funcionar na sua vida na mesma medida que você praticar ela. Ninguém muda de vida apenas ouvindo a palavra. Há pessoas que pensam assim, eu vou à igreja ouvir a palavra de Deus um pouquinho para ver se minha vida muda. Não muda. Só vai mudar se você ouvir e praticar. E ele continua dizendo, versículo 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha só, aqui a Bíblia fala, o ouvinte esquecidiço, em algumas traduções diz negligente. Vamos falar do esquecidiço. O que você acha que é um ouvinte esquecidiço? Exatamente, às vezes acaba o culto e ela já esqueceu o que foi pregado na reunião. Eu até falei hoje de manhã que eu tinha vontade, é que eu não posso, mas eu tinha vontade de, quando acabasse o culto no domingo, ficar na porta da igreja, fazer uma fila, na hora de ir embora, perguntar um por um, o que a senhora entendeu hoje? Isso, não é nada disso, vai lá, vai ficar para a próxima reunião. Um por um. A senhora, o que a senhora entendeu? Isso, pode ir, aprendeu. O senhor, e um por um. Você sairia ou ficava 2, 3 reuniões até aprender? Porque tem gente que acaba o culto e ela não é capaz de lembrar o que foi falado. É o ouvinte, esquece disso. Porque ela não foi para praticar, ela foi apenas para ouvir. Porque quando a pessoa ouve a palavra para praticar, ela ouve refletindo, ela ouve, poxa, é isso que falta eu fazer, é isso que eu tenho que mudar,
E aí a palavra, na própria reunião, já vai transformando ela. E às vezes, ela é capaz de lembrar aquela palavra durante anos. Percebe a diferença, sim ou não? Quando a Bíblia diz o ouvinte negligente, o que significa a palavra negligente? Negligente é quem sabe o que tem que fazer e não faz. É aquela pessoa que sabe que tem que mudar e vive dizendo, um dia eu me entrego, um dia eu me batizo, um dia eu mudo, um dia eu faço, e esse dia nunca chega. Por isso a transformação também nunca acontece. Mas quando a pessoa pratica, está escrito, fazedor, quando a pessoa se faz fazedor da obra, ou seja, praticante, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o Espírito Santo, Ele quer que nós pratiquemos a sua palavra. A transformação da nossa vida, ela acontece a partir da prática da palavra de Deus. É praticando a palavra. Poderá acontecer vezes de você ter dificuldades em algumas coisas para praticar, mas se você quer praticar, se realmente você se empenhar, o Espírito Santo vai vir em seu auxílio e vai ajudar você a praticar a palavra. Porque não está escrito que é Ele quem coloca em nós o querer e o realizar? Significa que quando você quer realmente mudar, quer praticar, e esse querer vem do toque do Espírito Santo quando você ouviu a palavra, quando você quer mudar, Ele dá o realizar, Ele dá a condição para você mudar. Então, você ouviu que tem que perdoar e você diz, olha, eu não quero perdoar, mas eu vou fazer, porque eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar. Então, o Espírito Santo vem e ajuda você a perdoar. E assim por diante. A pessoa deixa o vício, a pessoa abandona as más companhias, a pessoa ela muda o seu feitio, suas atitudes, porque ela sabe que agora, como um cristão, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, não convém a ela falar aquele modo de falar, aquele modo de agir. Então a pessoa vai mudando conforme ela vai praticando aquilo que vai aprendendo. Você não precisa conhecer a Bíblia toda, mas precisa praticar tudo o que você aprende. Porque não é o conhecer a Bíblia, mas o praticar a Bíblia que vai transformar a sua vida. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.